E aí pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Pra quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário. Aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, vídeo extra, leitura comentada do livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo do Hans Hermann Hoppe, capítulo 7, parte 3 agora. Aquele padrão de sempre, comenta o vídeo aí se você ficar com alguma dúvida, porque o capítulo 7 é bastante complexo, envolve a fundamentação ética, então eu presumo que quem for vendo esse vídeo vai ficar com dúvidas. Pode comentar aí, se você estiver vendo isso no futuro também pode comentar, que, enfim, YouTube Studio notifica de qualquer comentário e dá pra vir aqui e responder. Então, tem a vantagem de ter o canal pequeno também, então se inscreve aí também, ajuda o canal a não ser mais pequeno, isso ajuda bastante a divulgar. Entrou uma nova inscrita aí no canal, então salve pra ela aí, Sueli, acho que é o nome dela, se eu não me engano, se eu errei seu nome, desculpa, mas enfim, bem-vinda, inscrita número 313, legal, o canal crescendo de pouquinho em pouquinho aí. Antes de começar a leitura comentada, bom, como se trata de uma leitura comentada, por motivos óbvios, eu já estou no capítulo 7, parte 3, eu recomendo fortemente que você volte ao começo dela, para facilitar esse trabalho para você. Aqui na descrição tem a playlist com os links úteis do vídeo. Tem um link para você ir direto para a playlist, para voltar lá para a parte 1. A parte também da compra do livro, se você quiser, você pode comprar através da Amazon, você pode comprar também o livro pelo site do Instituto Rothbard direto, ou você pode também baixar o livro pelo site do Instituto Rothbard gratuitamente, sem nenhum tipo de cobrança, já que esse livro está em domínio público. Então, também na descrição, links para apoio financeiro do canal, você pode apoiar o projeto através de Bitcoin, Nano e Shitcoin, uma moeda estatal aí, fazer a doação aí por Pix. Você também pode seguir o canal nas redes sociais, que isso ajuda bastante a engajar. Lá no grupo do Telegram eu sempre aviso mais ou menos o que eu vou fazer, o roteiro dos vídeos, enfim, digamos assim que você tem algumas informações extras, se isso for valioso para você, você pode entrar lá. Você pode seguir também no Twitter, no Instagram, enfim, que lá eu divulgo os vídeos. Mas para isso você tem que tocar o sininho das notificações aqui no YouTube, supostamente o YouTube vai te notificar. Se ele não fizer isso, tá aí o link na descrição para isso. Mas, sem mais enrolações, vamos fazer um apanhado geral aí da série, basicamente compilando muito por cima os capítulos. O capítulo 1 é só basicamente introdução, o 2 é tipo mais uma parte introdutória que é tipo Hope dizendo, olha, eu vou discutir propriedade, agressão, socialismo e capitalismo nesses termos, então ele começa a definir o que ele vai fazer, basicamente, então... E aí o capítulo 3 ele começa a fazer as análises dos modelos socialistas, respectivamente o socialismo russo, o socialismo social-democrata, o socialismo conservador e o socialismo tecnocrata, vamos dizer assim. Então seria basicamente o socialismo russo, trazendo para as eleições atuais. O Lula, o socialismo social-democrata seria, sei lá, tipo um Ciro Gomes da vida ou uma Simone Tebet da vida. O terceiro nível é o socialismo conservador, evidentemente o Bolsonaro. E o quarto nível, o socialismo tecnocrata, é o Ciro Gomes. Então, fazendo um paralelo com as eleições, vocês verem que esses temas, apesar desse livro ser da década de 80, os temas ainda são bem atuais. E aí o capítulo 7, finalmente, o mais importante dele é quando o Hope começa a fundamentar a teoria ética dele. Eu já falei sobre a parte de a priori da argumentação, essas coisas, enfim, nas partes anteriores. Aqui o Hope começa a fundamentar o porquê da teoria ética que ele fundamenta como a priori precisa necessariamente defender a propriedade privada. Então vamos seguir aqui, porque basicamente o Hope ele quer... a proposta do Hope aqui, ele quer dar uma resposta para o imperativo kantiano. O que é um imperativo categórico kantiano? O que é isso? É basicamente uma noção de ética que ela precisa ser aplicada para todos os indivíduos o tempo todo e universalizada. É essa a proposta. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos entrar aí na parte da leitura comentada. Palavras do Hope agora. Consideraria primeiro essa teoria geral da propriedade como um conjunto de regras aplicáveis a todos os bens com o propósito de ajudar a evitar todos os conflitos possíveis por meio de princípios uniformes. E irei em seguida demonstrar como essa teoria geral está contida no princípio da não agressão. Uma vez que, segundo o princípio da não agressão, uma pessoa pode fazer com seu corpo tudo aquilo que quiser na medida em que, desse modo, ela não agride o corpo de outra pessoa, essa pessoa poderia usar outros meios escassos, assim como o seu próprio corpo, desde que essas outras coisas já não tenham sido apropriadas por alguém e continuem no estado natural, sem dono. Lembrando, eu vou deixar aqui na descrição uma parte extra, que é uma palestra do próprio Hope derivando a ética argumentativa hopiana, ou seja, ele explicando a teoria dele. Basicamente, é uma palestra na Property and Freedom Society. Tem legendado em português, eu vou deixar o link da legendada para facilitar para quem não tem acesso à língua inglesa. Enfim, seguindo aqui. Enquanto os recursos escassos são visivelmente apropriados, então logo alguém mistura o seu trabalho, para usar a frase de John Locke, e nota 129 aqui,
Dois tratados do governo civil, basicamente o livro clássico do Locke, né? Com esses recursos e a traços objetivos dessa ação, a propriedade, ou seja, o direito de controle exclusivo, só pode ser adquirida por uma transferência contratual de títulos de propriedade de um proprietário anterior para o atual, e qualquer tentativa de delimitar unilateralmente esse controle exclusivo de proprietários anteriores ou qualquer transformação não solicitada das características físicas dos meios escassos em questão é, numa analogia estrita com as agressões contra os corpos de terceiros, uma ação injustificável. Nota 130 aqui. Sobre o princípio da não agressão e princípio da apropriação original, ver o Murray Rothbard, For a New Liberty, capítulo 2 e Ética da Liberdade, capítulo 6 a 8. Ou seja, o pessoal que está colocando o Ética da Liberdade, mas enfim, o Ética da Liberdade como tratado de ética, ele já foi refutado por uma teoria do socialismo e do capitalismo. Então, meio estranho eles colocarem isso, mas enfim, mais detalhes. Vamos seguir aqui. A compatibilidade desse princípio com o da não agressão pode ser demonstrada por meio de um argumento a contrário. Em primeiro lugar, deveria ser observado que se ninguém tiver o direito de adquirir e controlar nada, exceto seu próprio corpo, uma regra que passaria no teste formal do princípio da universalização, nós deixaríamos então de existir e o problema da justificação das afirmações normativas, ou, para essa questão, qualquer outro problema de interesse desta obra, simplesmente não existiria. A existência desse problema só é possível porque estamos vivos e a nossa existência deve-se ao fato de que não aceitamos e realmente não podemos aceitar uma norma que proíba a propriedade de outros bens escassos depois e além do corpo físico de alguém. Ou seja, o que o Hoppe está querendo colocar aqui? Ele está buscando toda essa parte do livro, ele está batendo teorias com um imperativo categórico kantiano. Isso aqui é universalizável? Sim, você pode criar uma regra dizendo, você não pode se apropriar de nada que não seja seu próprio corpo. Isso é válido para todos os seres humanos? Todo ser humano consegue seguir essa regra, mas isso manteria as pessoas vivas? Aí é uma outra discussão. E evidentemente não. A resposta para essa pergunta. Então vamos seguir aqui. Consequentemente, deve ser considerado como existente o direito de adquirir esses bens. Agora, se for assim, e se não se tem o direito de adquirir esses direitos de controle exclusivo sobre as coisas não usadas dada pela natureza através de seu próprio trabalho, ou seja, ao fazer algo que as coisas com as quais ninguém jamais tinha feito nada antes, e se outras pessoas tivessem o direito de desconsiderar a reivindicação de propriedade de alguém no que se refere a essas coisas com as quais não tinha trabalhado ou que não havia colocado anteriormente em algum uso específico, isso só seria possível, então, se fosse possível adquirir títulos de propriedade não mediante o trabalho, ou seja, pela definição de uma ligação objetiva intersubjetificamente controlada entre uma determinada pessoa e um recurso escasso específico, mas simplesmente por declaração verbal, por decreto. Nota 131 aqui. Este é, por exemplo, a posição adotada por J.J. Rousseau quando ele nos pede para resistirmos à tentativa de aquisição privada dos recursos dados pela natureza, construir uma cerca em volta deles. Em sua famosa máxima, ele diz: evitai ouvir esse impostor, estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. São Paulo, Abril Cultural, 93, página 259. Porém, só é possível argumentar dessa forma se for possível considerar que a reivindicação de propriedade pode ser justificada por decreto. Porque como poderia todos, ou seja, até aqueles que nunca fizeram nada com os recursos em questão, ou ninguém, ou seja, nem mesmo aqueles que realmente os utilizaram, possuírem alguma coisa, a menos que as reivindicações de propriedade fossem feitas por decreto. Então, vou apontar uma contradição aqui. Seguindo. No entanto, adquirir títulos de propriedade através de declaração é incompatível com o já justificado princípio da não agressão em relação aos corpos. Por uma razão, se fosse realmente possível adquirir a propriedade por decreto, isso significaria que também seria possível para alguém simplesmente declarar o corpo de outra pessoa como sendo de sua propriedade. Contudo, isso claramente entraria em conflito com a regra do princípio de não agressão, que estabelece uma nítida distinção entre o corpo de alguém e o corpo de outrem. E essa distinção só pode ser feita de forma clara e sem ambiguidades, porque para os corpos, como para nenhum outro, a separação entre meu e seu não é baseada em declarações verbais, mas na ação. A propósito, uma decisão entre reivindicações declaratórias rivais não pode ser tomada, a menos que haja algum outro critério objetivo que não uma declaração.
A separação é baseada na observação de que alguns recursos escassos específicos foram, de fato, feitos como uma expressão ou materialização da vontade de alguém ou, como pode ser o caso, da vontade de outrem. Além disso, e ainda mais importante, dizer que a propriedade é adquirida não através da ação, mas mediante uma declaração, envolve uma contradição prática, pois, deste modo, ninguém poderia dizer e declarar, a menos que, apesar do que foi realmente dito, seu direito de controle exclusivo sobre seu próprio corpo, enquanto seu próprio instrumento de dizer qualquer coisa já tivesse, de fato, sido pressuposto. Demonstramos agora que o direito de apropriação original através de ações é compatível com, está incluindo no, princípio de não agressão como pressuposto logicamente necessário da argumentação. Indiretamente, é claro, também foi demonstrado que qualquer regra que especifique direitos diferentes, tal como a teoria socialista da propriedade, não pode ser justificada. Ou seja, o que o Hoppe está querendo colocar aqui? Ele está amarrando as pontas, basicamente. Ele foi jogando vários exemplos ao longo do ponto aqui, falando, isso é universalizável? Sim, mas isso é válido? Não. Até que ele chega, meio que tipo assim, por exclusão de todas as outras hipóteses lógicas possíveis, ele chega no princípio da não agressão, e aqui ele está falando realmente do princípio da não agressão no sentido rothbardiano, no PNA, né, no caso, e ele vai discorrer a partir daqui, basicamente, a defesa dessa questão, porque isso é, de fato, o melhor caminho. Mas aqui ele já estabeleceu, de certa forma, a refutação do PNA, porque na prática o PNA ele tem o princípio que ele cai na guilhotina de Hume, né, então isso acontece, e ao mesmo tempo, se ele joga para a ética argumentativa, então ele não deriva a norma de um fato, ele basicamente joga de um a priori, e ele segue deduções lógicas a partir desse a priori. Então, é uma parte melhor, vamos dizer assim, uma fundamentação ética melhor. Mais difícil de ser refutada e até o momento que a gente conhece de filosofia, ninguém chegou nem perto. Enfim. Porém, antes de iniciar uma análise mais detalhada do porquê toda a ética socialista seria indefensável, uma discussão que deveria lançar algumas luzes adicionais sobre a importância de alguma das condições da teoria capitalista de propriedade natural, devem ser feitas algumas observações sobre o que está ou não implícito na classificação dessas últimas normas como justificáveis. Ao fazer essa afirmação, não é necessário alegar ter deduzido um dever a partir de um é. De fato, pode-se prontamente apoiar a visão geralmente aceita de que o abismo entre dever e é logicamente intransponível. Nota 132 aqui. Sobre o problema da capacidade de dedução do dever das afirmações do Double D. Hudson, This is Out Question, London, 1969. Para a perspectiva que a dicotomia valor-fato é uma ideia mal concebida, a literatura dos direitos naturais citada na nota 115, ou seja, eu vou se autorreferenciando. Voltando para as notas. Vamos lá. Seguindo aqui. No entanto, classificar dessa forma as regras da teoria natural da propriedade é uma questão puramente cognitiva. Não mais resulta da classificação do princípio fundamental do capitalismo como sendo justo ou correto, de acordo com o qual se deve agir e deduz-se o conceito de validade ou verdade pelo qual se deve sempre lutar. Dizer que esse princípio é o correto também não exclui a possibilidade das pessoas proporem ou até mesmo de imporem regras que são incompatíveis com ele. Na verdade, no que tange às normas, a situação é muito semelhante ao de outras disciplinas de investigação científica. O fato de que, por exemplo, determinadas afirmações empíricas são justificadas ou justificáveis e de que outras não são, não significa que todo mundo só defende afirmações válidas objetivas. Em vez disso, as pessoas podem estar erradas, até mesmo intencionalmente, mas a distinção entre objetivo e subjetivo, entre verdadeiro e falso, não perde nada de seu significado por causa disso. Mais propriamente, as pessoas que estão erradas teriam que ser classificadas como desinformadas ou intencionalmente mentirosas. O argumento é semelhante no que se refere às normas. Obviamente, há muitas pessoas que não propagam ou impõem normas que podem ser classificadas como válidas de acordo com o significado da justificação que eu apresentei anteriormente. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Basicamente, pessoas propondo teoria ética que não vai de acordo com o que ele está colocando. Por exemplo, estatistas, de maneira geral, querendo roubar você porque, bem maior, enfim. Ou liberaleco, roubando você porque vamos fixar carbono, que é a nova desculpa. Vamos lá. Mas a distinção entre normas justificáveis e não justificáveis não se desfaz por causa disso.
assim como aquela entre afirmações objetivas e subjetivas, não se desintegram por causa da existência de pessoas desinformadas ou mentirosas. Em vez disso, e consequentemente, aquelas pessoas que iriam propagar e impor essas diferentes normas inválidas teriam de novo de ser classificadas como desinformadas ou desonestas na medida em que havia sido explicado a elas e realmente deixado claro que suas propostas de normas alternativas ou sanções não poderiam e nunca seriam justificáveis numa argumentação. E haveria mais justificativas por fazê-lo dessa forma no argumento moral do que no argumento empírico, uma vez que a validade do princípio de não agressão e do princípio da apropriação original mediante ação, como seu corolário logicamente necessário, deve ser considerada por ser ainda mais básica que qualquer tipo de afirmações válidas ou verdadeiras, pois o que é válido e verdadeiro tem que ser definido como aquilo em que todos agindo de acordo com esse princípio talvez possam concordar. Na realidade, como já foi mostrado, pelo menos a aceitação implícita dessas regras é o pré-requisito necessário para, de qualquer modo, ser capaz de viver e argumentar. Nota 133 aqui. Murray Rothbard escreveu o seguinte em Ética da Liberdade, página 89. Pois bem, qualquer pessoa que participa de qualquer tipo de discussão, incluindo uma sobre valores, está, em virtude dessa participação, viva e afirmando a vida. Pois, se ela realmente fosse contrária à vida, ela não teria nenhum interesse em continuar vivo. Consequentemente, o suposto opositor da vida está realmente afirmando-a no próprio curso de sua argumentação, e, por isso, a preservação e a proteção da vida de alguém assume a categoria de um axioma incontestável. E aqui ele referencia também de Osterfield, The Natural Rights Debate. Então, outra referência aí. Ou seja, enfim, o cara da pamonha tá passando aí, eu não vou parar de gravar por causa disso, é belo e moral capitalismo, mas atrapalhou um pouquinho meu vídeo, então vamos lá. O que eu quero comentar aqui? Se você está argumentando, o que o Hope está querendo colocar aqui? Você está fazendo uma argumentação contra uma pessoa. Você está dizendo que você está vivo e naquele momento você manifesta preferência por continuar vivo, porque você não está, sei lá, enfim, não vou nem falar o que é porque o YouTube não gosta muito. Então, dessa forma, a pessoa manifesta essa preferência por estar viva. Também ela manifesta no curso da argumentação, e esse aqui é um dos grandes insights do Hope, uma preferência pela não agressão, por uma resolução pacífica daquele conflito que está acontecendo. Então, esse é um dos grandes insights do Hope. Demonstrar que o a priori da argumentação já é uma justificativa per si, já é uma base para você argumentar, mesmo que você argumente contra a teoria de propriedade privada, a ética hopiana, vamos colocar assim, que ele formula, você ainda assim está aceitando ela, porque quando você começa uma argumentação, você não está fazendo um ato de agressão, você está num ato pacífico, vamos dizer assim. So to speak, né, como o Hope diria. Então, vamos seguir aqui que eu já vou encaminhar para o encerramento, porque depois ele começa a discutir o que está errado com as teorias socialistas, então é outro tópico. Mas vamos lá. Por qual razão, então, as teorias socialistas de propriedade de quaisquer tipos falham em serem justificadas como válidas? Em primeiro lugar, deve-se observar que todas as versões realmente praticadas do socialismo e a maioria dos seus modelos propostos teoricamente também não passariam pelo primeiro teste formal do princípio da universalização e, por este fato, fracassariam por si mesma. Ou seja, o que o Hope está querendo dizer aqui? Que basicamente você não precisa nem entrar na teoria dele para poder refutar socialista. É só você invocar o imperativo categórico kantiano e tá refutado e já era. É isso. Sabe aquele meme do Vegeta perguntando, e o imperativo categórico? Sabe? É tipo isso, é basicamente isso. É você invocar o imperativo categórico kantiano para refutar qualquer socialista. E estatista também, que é a mesma coisa. Todas essas versões contêm normas dentro de seu enquadramento de regras legais que seguem a fórmula. Algumas pessoas podem e algumas pessoas não podem. Porém, essas regras que especificam direitos ou obrigações diferentes para classes diferentes de pessoas não têm chance, por razões puramente formais, de serem aceitas como justas por cada participante potencial de uma argumentação. A não ser que a distinção feita entre classes diferentes de pessoas passe a ser aquela que é aceitável por ambos os lados como fundamentada na natureza das coisas. Essas regras não seriam aceitáveis porque significaria que um grupo seria recompensado por privilégios legais às custas da discriminação complementares, às custas de discriminações complementares, contra outro grupo. Por esse motivo, algumas pessoas, tanto aquelas que são autorizadas a fazer algo quanto aquelas que não são,
poderiam não concordar que essas regras fossem justas. Aqui ele referencia a página 103 do Ética da Liberdade, para quem quiser pegar a nota de rodapé aqui e lá complementar. Uma vez que a maioria dos tipos de socialismo, a exemplo dos praticados e defendidos, dependem da imposição de regras tais como algumas pessoas têm a obrigação de pagar impostos e outras têm o direito de consumi-los, ou algumas pessoas sabem o que é bom para você e estão autorizadas a ajudá-lo a conseguir essas supostas bênçãos, mesmo que você não as queira, mas você não está autorizado a saber o que é bom para elas e, consequentemente, ajudá-las, ou algumas pessoas têm o direito de determinar quem tem muito de algo e quem tem pouco, e outros têm a obrigação de obedecer, ou, de forma ainda mais clara, a indústria de computadores deve pagar para subsidiar os fazendeiros. Aqueles que têm filhos devem subsidiar os que não têm, etc., ou vice-versa. Todas essas regras podem ser facilmente descartadas contra serem sérios candidatos à alegação de integrarem uma teoria de normas válidas na qualidade de normas de propriedade, porque todas elas indicam, pela sua própria formulação, que não são universalizáveis. Então eu vou encerrar essa parte aqui, porque eu estou mirando mais ou menos a coisa na faixa de 25, 30, de 20 a 30 minutos, que é um bom tempo. Vou parar aqui na página 134. Deu para dar um bom avanço. Na próxima discussão, o Hoppe ele começa a efetivamente colocar a questão do que está errado com a teoria de propriedade privada dos socialistas, então já é uma coisa fugindo um pouco desse assunto, deu para amarrar bastante os pontos. De novo, eu sei que esse livro é bastante complexo, pode ser um pouco hostil para novatos, muita coisa de filosofia, Kant, enfim, epistemologia, muita coisa dessa linha. Se você tiver dúvidas, comente aí nos vídeos, teria o maior prazer em responder, e também seu comentário ajuda a engajar no canal, então eu te responder também ajuda a engajar no canal, então uma troca voluntária mútua entre indivíduos, sem que ninguém seja agredido. Você está aplicando basicamente o que está escrito aqui no livro. Mas enfim, queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo. Novamente, reforçando o convite, se inscreva se você gostou do canal, fique por aí. Dúvida nos comentários, pode comentar à vontade, a caixa de comentários estará aberta. Chequem os links na descrição, compra do livro, download, playlist e outras coisas úteis também, como o apoio financeiro do canal. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.